vou ler na versão NVI, mas eu vou me utilizar para pregar a Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Vamos lá. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. A Almeida Revista e Corrigida diz: sofre, pois, comigo as aflições. Aflições são angústias, como bom soldado de Jesus Cristo. Tá bem? Amém? Pode se assentar. Só um pouquinho mais baixo aqui, só um dedinho. Diga bem forte: a fé não nos imuniza das angústias da vida. Eu cheguei a uma conclusão que é impossível passarmos pela vida sem sofrer. É impossível passarmos pela vida sem chorar. É impossível passarmos pela vida sem sentir as agrúrias da angústia. Por mais espiritual que você seja, por mais honesto que você seja, por mais humano que você seja, a fé, ela não tem poder para te imunizar das angústias da vida. Na verdade, ela por si só não pode fazer com que você sofra menos. E isso parece heresia. Por que heresia? Porque o slogan da igreja moderna é: pare de sofrer. Existem denominações e denominações que vendem essa ideia aos fiéis de que é possível parar de sofrer. Na verdade, muita gente está pregando por aí, dizendo que se você quiser parar de sofrer é fácil. Basta você fazer 3 quartas-feiras. 3 quartas-feiras proféticas da aliança com Deus que você vai parar de sofrer. Outros dizem que basta você fazer 7 sexta-feiras da quebra de maldição, que você já não sofre mais. Outros dizem que basta você subir para o monte 21 dias, vestido de pano de saco, que nunca mais você vai enfrentar tristeza. Esses dias eu vi um líder batendo no peito dizendo: eu sou o homem de Deus que vai acabar com o seu sofrimento. Eu queria ir nesse homem de Deus também que acabasse com o meu sofrimento. Na verdade, ele batia no peito e dizia: eu vou acabar com as suas dores. Basta você vir aqui na minha igreja que eu vou acabar com os seus problemas. Eu vou acabar com as suas tristezas. Na verdade, eu chamo esse tipo de gente de explorador da fé. Quem são os exploradores da fé? São pessoas que exploram o sofrimento alheio, vendendo a eles a imagem de que pode parar de sofrer. Irmãos, presta atenção aqui. Enquanto a igreja moderna está vendendo a ideia aos fiéis que é possível parar de sofrer, o apóstolo Paulo vem na contramão da igreja moderna e diz: sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. O que ele está dizendo? Sofre comigo. O que ele está dizendo aqui? O que ele quer ensinar? Timóteo quer ensinar que a gente tem que passar pelas angústias da vida, porque o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. O que Paulo quer dizer a Timóteo é o seguinte: Timóteo, eu estou no final da vida, você está no começo da vida, e não existe possibilidade de você passar pela vida sem enfrentar dor, sem enfrentar luto, sem enfrentar perda, sem enfrentar deslizes, problemas, fracassos, sem enfrentar problemas. É impossível passarmos pela vida sem enfrentarmos problemas. Só que quando você estiver sentindo dor, quando você estiver chorando, quando você estiver angustiado, não pense que você está sentindo uma coisa estranha.
Porque isso faz parte da vida. Quem está entendendo? Isso faz parte da... Agora, de um lado, se as angústias são inevitáveis, de outro lado, elas são suportáveis. Se de um lado as angústias são inevitáveis, de um outro lado elas são suportáveis. E se essa luta chegou até você, é porque Deus sabe que você é maior do que ela. Se essa prova chegou até a sua casa, Deus sabe que você é maior do que essa adversidade. Você é maior do que essa enfermidade. Você é maior do que essa porta de emprego que se fechou. Você é maior do que essa traição. Você é maior do que tudo que está acontecendo a seu respeito. Porque se Deus permitiu que a dor chegasse, é porque Ele sabe que você tem estrutura suficiente para combater essa dor. Agora, a forma que eu enxergo a vida vai mudar as coisas. Talvez você está aqui hoje passando por momentos de angústia. Talvez você está aqui hoje passando por momentos de aflição. E aí você entra em um culto como esse, como um bom incrédulo teológico, dizendo, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que eu tive que sepultar quem eu amo? Se Deus existe, por que tudo desmoronou sobre a minha cabeça? Se Deus existe, por que eu estou com câncer, um mioma? Por que eu não consigo gerar e ser mãe? Te respondo, porque você está vivo. Enquanto houver vida, vai haver angústia. Você está conseguindo entender? Só que essa mensagem de Paulo, vem Timóteo e sofre comigo, é uma mensagem que é uma contracultura ao que se prega hoje. Porque ninguém quer sofrer. As pessoas fazem de tudo para arrancar o sofrimento. As pessoas tomam remédios controlados porque elas não querem sentir dor. Qualquer mísero sentimento de dor no corpo, a gente toma um medicamento, porque a gente não gosta de sentir dor. Talvez eu diria que Paulo seria cancelado porque pregou essa mensagem. Porque parece um discurso derrotista, né? Vem e sofre comigo. Só que quem foi Paulo? Paulo foi aquele que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo viu o trono de Deus. Paulo viu o jardim de Deus. Paulo viu aonde Deus habita. Ele foi ao terceiro céu. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que os seus lenços e aventais curavam. Paulo mandava o seu lenço em uma outra cidade e o lenço de Paulo tocava os enfermos e aquela unção era tão poderosa que curava os enfermos. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que pregou aos gentios. Foi aquele que escreveu 13 cartas. Foi aquele que instituiu muita instrução teológica à igreja. Foi aquele que pregou e ensinou como nenhum outro sobre a graça. Paulo foi um homem que tinha comunhão com Deus. Paulo tinha relacionamento com Deus. Então Paulo, quando sofria, ele entendia que aquele sofrimento estava aperfeiçoando a sua fé. Quem está entendendo? Paulo entendia que quando ele estava sofrendo, aquele sofrimento amadurecia a sua existência. Vou repetir, não há como passar pela vida sem sentir angústia. Não há como passar pela vida sem sofrer. Não há como passar pela vida só sentindo prazer. Não há como passar pela vida sem ser frustrado por ela. Não há como passar pela vida sem ser alvo de injustiça, de calúnia, de traição, de difamação. Não há como passar pela vida sem chorar. Viver dói. Viver dói. Só que em detrimento a isso, o apóstolo Paulo diz assim, Timóteo, vem sofrer comigo. Ah, pastor, mas esse discurso é muito derrotista. Eu não quero sofrer. Paulo talvez estava passando por um momento ruim. Por isso que ele disse isso. Só que aí a gente vai lá para o apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,12. Olha só o que Pedro diz à igreja. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que Pedro está dizendo. É extremamente normal você passar pelo que você está passando. É comum. Não estranheis a prova. Não estranheis a adversidade. Não estranheis o sofrimento. Pedro está dizendo, é extremamente comum passar pelas angústias da vida.
Só que ele dá o segredo. Quando você estiver passando pela angústia, quando você estiver passando pela tentação, quando você estiver sendo provado no seu caráter, na sua moral, na sua idoneidade, versículo 13, se alegre. Porque Deus, do meio de uma multidão, te escolheu para se tornar participante das aflições de Cristo Jesus. Então, se você está sofrendo pela causa de Cristo, se você sofre porque você se posicionou mediante a fé, se você está sofrendo porque você optou pela verdade, você optou por andar no caminho certo, se você optou pela vida e não pela morte, se você optou pela família e não pelo desvio de ideologia que está tendo, e isso está trazendo sobre a sua casa retaliação, Pedro diz, não estranhe, isso é normal. É melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Amém? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você consegue entender aqui? Só para gravar a ideia, diz para o irmão, é impossível passarmos pela vida sem sentirmos angústia. É impossível. Pastor, eu queria tirar a angústia do meu peito. Não dá. Pastor, eu não quero mais sofrer. É impossível. Pastor, mas tem dia que eu acordo com um nó na garganta, um aperto no peito. Não tem como. Você está vivo. Quando eu me converti, eu pensei que a fé tinha o poder de me imunizar das dores. Então eu pensava assim, agora eu sou crente, então eu não vou sofrer mais. Ninguém vai falar mal de mim, eu nunca vou enfrentar um dia mal. E depois que eu me converti, eu passei por muitos acidentes de percurso, muita solidão, muita angústia, muita tristeza, muito combate, muita guerra. Só que o que eu fiquei feliz no meio de tudo isso é que a fé não me imunizou de passar por problemas. Ao contrário, eu passei por mais problemas. A sensação que eu tive foi só de uma só. Deus sempre esteve comigo em meio às minhas aflições. É isso que você tem que parar para pensar. Deus está com você, independente das aflições que você está vivendo. Há um filósofo chamado René Descartes que disse: cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo existo. Descartes tem várias obras muito boas de se ler, mas houve uma frase que ele disse que é muito forte. Ele diz: penso, logo existo. Se eu pudesse parafrasear essa frase, eu diria: existo, logo sofro. Existo, logo sofro. Por que sofro? Porque estou vivo. Por que sofro? Porque eu ainda não morri. Por que eu sofro? Porque eu sou ser humano. Então não caia nessa falácia evangélica de um homem que bate no peito e diz: eu tiro o seu sofrimento, basta fazer uma campanha, eu tiro o seu sofrimento, basta pegar seu nome e levar para Israel, eu tiro o seu sofrimento, basta eu ungir sua cabeça com óleo, eu tiro o seu sofrimento, basta eu fazer uma oração forte por você. Não existe possibilidade nenhuma de passarmos pela vida sem chorar. O problema não é a angústia. Pastor, eu estou vivendo dias de angústia. O problema não é sentir angústia, é a postura que eu vou ter quando esse dia de angústia chegar. Paulo diz: sofre comigo. Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, vem sofrer as angústias da vida comigo, só que vamos sofrer juntos como um bom soldado de Cristo. Qual é a postura de um soldado em mediante a guerra? Firme. Qual é a postura de um soldado mediante a um confronto? Firme. Qual é a postura de um soldado mediante a um confronto? Firme. O que Paulo está dizendo? Quando a angústia te nocautear, sabe aquele dia que você acorda pela manhã, aí vem uma notícia mal atrás da outra. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, tudo dá errado. Sabe aquele dia que você quer pular do prédio, aquele dia que você quer pegar seu carro sem direção e sumir. Sabe aquele dia que você quer se trancar no seu quarto e não ver ninguém? Nesse dia, sofra essas angústias com postura. Eu não estou bem, mas eu estou firme. Eu tenho vontade de tirar minha vida, mas eu estou firme. Se eu pudesse, dava cabo de mim mesmo, mas eu estou firme. Se eu pudesse,
me transportaria para uma outra cidade, me esconderia no meio do mato. Mas a Bíblia diz que eu tenho que passar pelas angústias como um soldado. Porque tem gente que está passando por angústias, as mais variadas da vida, e já se entregou. Tem gente que está se entregando, sem lutar. Eu amo os domingos pela manhã quando está assim. A coisa mais gostosa do meu domingo é acordar pela manhã e ver o sol nascer. Mas tem dia que está chovendo, e está frio, e a gente não quer levantar da cama, e a gente não quer vir à igreja, e a gente não quer ver pessoas, a gente só quer ficar debaixo do edredom. Tem alguém que é assim? Hã? Mas tem dias que o sol já bate na janela. A vida está lá fora, vamos? Porque a vida é feita de estações. Um dia você está chorando, um dia você está sorrindo. Um dia você perdeu, um dia você ganhou. Um dia você sepultou alguém, um dia você está na maternidade vendo alguém nascer. Um dia você tem tudo, outro dia você não tem nada. Um dia você tem muitos amigos, outro dia você tem poucos amigos. E aí você tem que mudar a postura, amém? Deixa eu falar algo como seu pastor para você. Eu não vou mascarar o evangelho para você ficar aqui, e nem vou romantizar a fé para você ser iludido. Deixa eu ser o mais sincero possível. Enquanto houver vida, a vida vai te pegar e vai te bater. Pá, pá, pá. Só que aí vai a postura que você tem que ter. Pode bater. Deus está mandando vir sobre mim, vai me fortalecer, vai melhorar minha fé, vai melhorar a minha capacidade intelectual, vai melhorar a minha dinâmica. Faz uma retrospectiva. 5 anos atrás você era mais fraco do que você é hoje. Tinha coisas que há 5 anos atrás você resolvia gritando. Hoje você faz silêncio. Há 5 anos atrás você resolvia no murro. Hoje você resolve na inteligência. Há 4 anos atrás você resolvia batendo boca. Hoje você resolve com estratégia. Havia situações que você passava 10 anos atrás, que você queria matar alguém, você queria resolver na sua força. Hoje não, hoje você deixa o tempo curar. Você cresceu, você evoluiu. Se não fosse aquilo de lá de trás, você não seria quem você é hoje. Faz um favor para Deus e faz um favor para você mesmo. Está sofrendo? Se postura. No dia que Jó perdeu os 10 filhos, no dia que Jó perdeu os amigos, no dia que Jó perdeu os funcionários, no dia que Jó perdeu as ovelhas, os camelos, perdeu a sua casa, perdeu tudo aquilo que o dinheiro não tem poder para comprar, ele passou com postura. Ele não se entregou à dor, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe. Olha que clareza, olha que lucidez. Nu voltarei para lá. O Senhor me deu, olha a postura do soldado. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele, não aguentando ver Jó sofrendo com postura, diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você está leproso, você perdeu seus filhos, você perdeu seu patrimônio. Ele diz: você fala como uma louca. Saberíamos receber o bem de Deus? Agora não sabemos receber o mal de Deus? E diz a Bíblia que ele não ousou blasfemar com os seus lábios contra o Senhor. Prova disso é que no final do capítulo, porque o negócio está no final, não é no começo, não é no meio, é no final. Não importa como você começa, importa como você termina. No final da vida, a Bíblia diz que Deus restituiu Jó em dobro. Por que restituiu Jó em dobro? Porque no dia da dor, ele se posturou. Grave essa mensagem no seu coração. Quando a vida te levar para um ringue, a angústia, a mágoa, a depressão, a ansiedade, tentar te jogar no chão e dizer: eu vou passar por tudo isso com postura. Eu não vou dar o gostinho de Satanás ver eu na cama, em depressão. Eu não vou dar esse gosto de tirar minha vida porque as coisas estão dando errado. Não, eu vou passar o que eu tiver que passar sem anestésico. Vai ter momentos da vida que nós vamos passar por dores e não vai ter anestesia. Talvez você está aqui sofrendo. E talvez a angústia que está no seu peito é tão forte que é só você e Deus para saber a intensidade que ela está. Ninguém sabe, ninguém percebeu. Porque você está entendendo que o Evangelho não é um romance, é uma realidade. Pastor, como é que eu devo enfrentar as angústias da vida? Como um bom soldado de Cristo, como
Como é que eu enfrento as angústias da vida? Primeiro, não permita que a angústia te impeça de amar. Não permita que a angústia te impeça de amar. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1, versículo 1 e 2. Joga aqui no painel. 2 Timóteo 1, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Olha como Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo. Graça e paz, meu amado filho. Espera aí. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo está preso, sentenciado à morte, sem possibilidade nenhuma de absolvição, fraco, velho, com fome, com frio, sem esposa, sem filhos, sem discípulos, sem ninguém. O cara está atrás de uma cela, sofrendo as mais dores da vida, e ele está conseguindo escrever uma carta cheia de amabilidade. Ele está dizendo, Timóteo, meu amado filho. Você percebe aqui amor nessas palavras? Vou perguntar de novo. Você percebe aqui doçura nessas palavras? Você percebe paixão nessas palavras? O cara está preso e está dizendo, meu amado filho, graça, paz, misericórdia, graça e paz, graça, paz, amor. Ele está falando, meu amado filho. O cara está preso, talvez sentindo tristeza, angústia, medo, solidão, mas ele não deixou com que a angústia o impedisse de amar. A dor estava o carcomendo e mesmo assim ele está exalando dor e amor. Quando você estiver passando por angústias, não permita que a angústia te impeça de amar. Muitas pessoas foram traídas, abandonadas, injustiçadas, e isso que passou fez com que elas se tornassem um amargurado crônico. O que tem de gente amargurada, o que tem de gente ferida uma com a outra, o que tem de gente chateada uma com a outra, ressentida uma com a outra, porque aconteceu alguma coisa ao longo da vida, e aquilo que aconteceu ao longo da vida fez com que ela se tornasse alguém amargurada. Por exemplo, eu tenho um problema com o Rodrigo, nós somos amigos, mas vamos dizer que eu tive um problema com ele. Ele foi injusto comigo. E aí eu vou me encontrar com Amanda. No meio do caminho eu me encontro com Amanda. E aí eu faço o que o Rodrigo fez comigo com a Amanda. Ela não tem culpa do veneno que ele lançou a mim. Porque quando alguém nos machuca, a gente acha que ninguém presta. Quando alguém nos bate, a gente acha que todo mundo vai nos bater. Quando a gente passa por uma igreja, uma empresa, uma casa, um casamento que a gente é prejudicado, a gente acha que todos os outros lugares também vai nos prejudicar. Ele me machuca. O que a Amanda tem a ver para eu machucar ela? Nada. Ou seja, a angústia que o Rodrigo causou em mim, eu não posso causar essa mesma angústia na Amanda. Tem gente que é assim. Apanhou de um lado, está batendo do outro. Se frustrou de um lado, está frustrando gente do outro. Quando Paulo diz assim, ó, não impeça que a angústia te impeça de amar, ele está dizendo, ó, se alguém te prendeu aqui, te machucou aqui, te feriu aqui, continue destilando amor, porque tem muita gente boa na vida, tem muita oportunidade de crescimento, existe muita gente que não tem nada a ver com seus problemas. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ou seja, não impeça que a angústia bloqueie o seu coração concernente ao amor. Continue amando, continue amando. Eu me relaciono com gente o dia inteiro. E o que tem de gente magoada, amargurada, não é brincadeira. Por que tanta gente que um dia foi doce, hoje está amarga? Um dia foi gentil, um dia foi sincera, um dia foi gentílica, um dia foi amável, hoje está amarga, amargo.
Pastor é tudo igual, nenhum presta. Igreja é tudo igual, nenhuma presta. Política é tudo igual, nenhum presta. Mulher é tudo igual, nenhuma presta. Homem é tudo igual, nenhum presta. Cuidado com a totalidade das coisas. Tudo é muita coisa. No meio de tudo sempre tem alguém que se salva. Você não é todo mundo, é ou não é? Você é todo mundo? Hã? Não é. Então a gente não pode generalizar as coisas. Tem gente que está sofrendo e continua doce. Tem gente que está sofrendo e permitiu se tornar amargo. Olha aí a dialética da vida. Tem mulheres que foram traídas que disseram, minha vida acabou. Tem mulheres que foram traídas que perdoaram a traição, reconstruíram a sua vida e estão vivendo a melhor fase da sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é muito forte. Paulo não permitiu que o sofrimento o deformasse. Paulo nos ensina que as pessoas morrem, não é quando a dor chega, é quando o amor se vai. Diz para o irmão que está ao seu lado aí, a dor nos mata quando o amor se vai. Grava essa palavra. Nós não morremos quando a dor chega, nós morremos quando o amor se vai. Não permita que essa angústia impeça você de amar. Quem entende? Não deixe que o sofrimento te amargure. Você sempre foi carismático, por que você não está sorrindo mais? Você sempre foi alegre, por que você não está sendo mais alegre? Você sempre foi sorridente, você sempre foi introvertido, você sempre soube entrar e sair, você sempre foi simpático, as pessoas sempre gostou de você, sempre foi doce. Porque a angústia chegou até você, você não quer mais sorrir? Não permita que isso aconteça. Continue sendo quem você é, em detrimento da angústia que você sente no peito. Porque se você for parar toda vez que falarem mal de você, se você for parar toda vez que te derem uma rasteira, se você for parar toda vez que você brigou com alguém na igreja, se você for parar porque você discutiu com um familiar seu, você nunca vai viver a sua vida como a vida tem que ser vivida. Como é que eu faço para vencer a angústia? Não sepulte o amor. O que fazer para vencer a angústia? Não sepulte o amor. Jesus está crucificado. Foi cuspido, traído, abandonado, pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça, sangrando com fome e com sede. Quando você pensa que ele vai vociferar o mal ou clamar a ira do Pai sobre os homens, ele diz assim, ó, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele tinha tudo para ser um Deus amargurado. Ele tinha tudo para ser um Deus iracundo. Ele tinha tudo para ser um Deus cheio de ódio. Porque foi crucificado pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele treinou 12 homens. Um traiu, o outro abandonou, os outros se esconderam na perseguição. Ele só deu amor e ganhou traição. Ele só deu carinho e recebeu ódio. Ele tinha tudo para virar a mesa sobre nós, pegar o cálice da ira do Pai e jogar sobre nós. Mas ele olha para o Pai e diz, Pai, o que eu estou sentindo aqui, essa angústia de morte que eu estou sentindo aqui, não vai me impedir de continuar amando. Não vai impedir de eu continuar sendo quem eu sou. Eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer como um bom soldado de Cristo. Muda sua postura hoje. Muda seu comportamento hoje, muda os seus atos hoje. Está sofrendo? Se posture. Está chorando? Se posture. Está passando por algum momento difícil da sua vida? Se posture. Viva as suas angústias como um bom soldado de Cristo. Não permita que as angústias sepulte o amor. Segunda coisa. Como um bom soldado de Cristo, como devemos enfrentar nossas angústias? Não permitindo que a angústia lhe roube a gratidão. 2 Timóteo 1,3, Paulo diz assim, ó, Paulo está preso. Paulo está o quê? Paulo está o quê? Aí ele escreve assim, ó, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, olha ele trazendo o passado para o presente,
Eu dou graças a Deus, desde que os meus antepassados, a qual eu sirvo com consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite. Aí versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo está preso, sem família, sem amigos, às vésperas da sua morte, na sua primeira defesa ninguém o assiste, ganhou o mundo inteiro e morreu sozinho, mas mesmo assim, preso e com fome, com frio, com sede, velho, ele diz assim, ó, dou graças a Deus. Cara, isso aqui... Quando eu chegar no céu, eu quero dar um beijo em Jesus. Eu quero abraçar o apóstolo Paulo. Se me perguntassem, você quer ter uma mesa com quem no céu? Jesus e Paulo, eu quero conversar com vocês. Para Jesus eu vou perguntar como ele conseguiu passar por tudo que ele passou e continuar sendo quem ele era. Para Paulo eu ia perguntar, como é que você preso consegue destilar amor? Como é que você morreu sozinho e continua amando a todos? Como é que você ajudou muitos e quando precisou ninguém te ajudou? Eu queria perguntar como é que ele reagia, como é que ele controlava as emoções dentro dele. Porque Paulo está preso, sem família, sem saúde e mesmo assim não perdeu a competência de dar graças. Ele começa dizendo, graças a Deus. Ô Paulo, você não está sentindo dor? Não estou sentindo dor, mas eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você não está com angústia no coração? Não, estou com muitas angústias, mas em detrimento das minhas angústias eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você não está sentindo solidão? Não, solidão, eu estou sentindo solidão desde que vida é vida, mas eu dou graças a Deus. Ô Paulo, você está com fome, com muita fome, com sede, estou sem saúde, mas olha, em detrimento a tudo que eu estou passando, continuo dando graças a Deus. Esse é o evangelho, irmão. É o evangelho que você está passando por dificuldade, você está glorificando a Deus. É o evangelho que não sai da sua boca o graças. Eu te dou graças em todas as coisas. Pastor, mas eu vou dar graças porque roubaram meu carro? Não, não é esse sentido não. Você não vai dar graças porque roubaram o seu carro. Você vai dar graças porque você teve um carro. E tem gente que passou a vida inteira e nunca teve um. Pastor, eu vou dar graças porque eu perdi a minha mãe? Não, você não vai dar graça porque você sepultou sua mãe. Você vai dar graça porque você teve uma mãe. Tem milhões de filhos órfãos. Pastor, eu vou dar graça porque meu casamento acabou? Não, você não vai dar graça porque seu casamento acabou. Você vai dar graça porque você casou-se. E você experimentou o que é estar aí casado. Tem gente que está procurando casar há anos e não consegue. Pastor, eu vou dar graça porque a porta de emprego fechou? Não, você não vai dar graça porque a porta de emprego fechou. Você vai dar graça porque um dia você foi empregado em uma empresa boa e experimentou conhecimento e você pode trabalhar em outro lugar. Pastor, eu vou dar graça porque eu estou doente? Não, não é porque você está doente. É porque em detrimento da sua doença você continua vivo. Tem gente que foi sepultado antes. Em tudo dai graças. Esse é o conceito de tudo dar graça. É você dar graça independente de qualquer coisa. Vamos agradecer essa manhã pelo carro que temos, pela casa que temos, pelo emprego que temos, pelas condições de saúde que temos, pelos filhos que temos, pelas coisas que Deus já proporcionou por nós. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos e também por tudo que somos e também por tudo que Ele é, porque o Salmo 46 diz, Deus é, Deus é. Olha aqui a soberania de Deus, Deus, aí Ele diz, socorro bem presente na angústia. Deus é o que? Socorro bem presente na angústia. O que é isso? Nós não vamos ser isentos de angústia, mas se eu estiver passando pelo vale de sombra de morte, eu sei que Ele está comigo. Passei por um divórcio, está comigo. Passei por uma traição, está comigo. Passei por uma depressão, está comigo. Passei por traição, Ele está comigo. Passei por abandono, Ele está comigo. Passei por rejeição familiar, Ele está comigo. Ele não me abandona, Deus é. Deus é. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não temerei. Pastor, meu marido foi embora de casa. Minha vida acabou. Não, irmã.
O que acabou foi seu casamento. Sua vida continua. Pastor, eu fui demitido de uma grande empresa, minha vida acabou. Não. O que acabou foi aquele trabalho temporário. Você pode trabalhar para você a partir de hoje. Pastor, mas eu descobri um câncer. Minha vida acabou. Não. Temporariamente há um diagnóstico contra. Que em um culto como esse, o anjo pode colocar a mão assim, ó. Sem que você experimente quimioterapia, radioterapia. Ele faz como quer, do jeito que quer, não pede opinião para ninguém. Deus é Deus. Deus, Ele faz da forma que quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Eu quero que você não se esqueça de agradecer. Ah, mas eu estou muito angustiado. Mas observe que ontem você teve vida, hoje você tem vida. Que tem de gente mal agradecida, gente, não é brincadeira não. Aqui não tem não, graças a Deus, mas talvez lá no seu trabalho tenha alguém que tanto se ajudou, mas tanto se ajudou, mas tanto se ajudou. Talvez tenha alguém na sua família que você ajudou. Talvez alguém na sua igreja que você fez de tudo para aquela pessoa crescer. Muita gente na dor, na angústia, é deformado. Perde a condição de adorador e se torna murmurador. Porque quando está doendo na nossa vida, a gente fala assim que a gente muitas vezes olha para Deus e fala: Deus, você me esqueceu. A dor não é castigo de Deus para você não, irmão. A dor é processo de maturidade para a gente evoluir. Só quero terminar aqui. Paulo está preso. Segura aí. Mais 5 minutos. Segura. Silêncio agora. Paulo está preso. Escrevendo a Timóteo: meu amado filho. Ou seja, as angústias não impediram ele de amar. As angústias não impediram ele de... Ele está preso dizendo: dou graças a Deus. Ou seja, as angústias não impediram ele de ser grato. Eu posso te dar um conselho aqui? Seja grato a Deus, às pessoas que te ajudaram. Porque se você não consegue ser grato a Deus, o fluxo da graça entre o céu e você é encerrado. Quanta gente não foi abençoada por Deus ao longo da vida e depois deixou de agradecer? Ah, não, eu estou ganhando dinheiro porque eu sou inteligente, estou ganhando dinheiro porque eu estudei. Começou sendo fiel, era fiel. No começo era fiel. Aí a vida começou a crescer. Ah, agora é minha capacidade, agora são os meus networks, agora é o meu estudo. Eu estudei, pô, tem que ganhar bem mesmo. Não é mais Deus. Camarada comia arroz, feijão e ovo todo dia. Hoje está comendo picanha toda semana. Não é porque agora Deus mudou minha vida, agora é porque eu fiz uns contatos. Não. Continua olhando para o céu. Continua agradecendo a Deus. Continua. Deus, obrigado. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor. Porque se eu estou ganhando mais é porque o Senhor viu graça em mim e colocou o meu nome no coração de alguém para me abençoar. O Senhor ampliou meus clientes. E porque estou ganhando mais, vou continuar sendo fiel. Porque tem gente que ganhava 100, era dizimista, está ganhando 10 e não parou de ser. Por quê? Porque o dinheiro o deformou. Você se perdeu com o que Deus te deu. E você não pode se perder com o que Deus te deu. Você tem que continuar sendo quem você sempre foi. Pastor, quando Deus me abrir uma porta para mim, eu vou ser fiel. Você vai ver, eu vou pegar o projeto Amor à Casa e eu vou ajudar. Se você não consegue ser fiel agora, como é que você vai ser fiel depois? Não tem jeito. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, eu te coloco no muito.
A Bíblia não diz ser fiel no muito, não, ele fala no pouco. Por que o pouco? Porque no pouco é mais difícil. No pouco é tudo contado, no pouco é tudo calculado. No pouco um deslize você perde o que você tem, mas é no pouco que Deus prova a sua fé. É no pouco que Deus vê onde está a sua capacidade. É no pouco que Deus vê onde está o seu coração. Fiel no pouco, eu te coloco no muito, diz o Senhor. No muito, no muito. Chacoalhe a mão e diga assim, tem que agradecer. Agradece que melhora. Agradece que cresce. Agradece que você continua sendo abençoado. Acorda pela manhã e diz, Senhor, obrigado, eu tenho um trabalho. Eu tenho uma cama quente para dormir. Eu tenho agora, vou almoçar com a minha família. Eu tenho uma família. Obrigado, Senhor, porque eu vou poder almoçar em algum lugar. Eu tenho uma mesa para sentar em casa. Para de sofrer de Alzheimer espiritual, se esquecer. Se você só é alguma coisa porque Deus colocou a mão sobre você. Se a mão de Deus sair sobre você e sobre mim, nós não somos nada. Nós somos míseros mortais, finitos. Ah, porque agora eu... Não, você não é nada, eu não sou ninguém. Glória e graça somente ao Senhor dos exércitos, irmão. Às vezes eu me deparo com cada irmão que dá ânsia. Eu converso com algumas pessoas que dá náusea. O camarada não tinha nada ontem, nada. Aí Deus começou a abençoar, ele se torna um nojento. Você conhece alguém assim, irmão? Não tinha nem o que comer ontem. Aí não fala mais com mãe, não visita mais mãe, não visita mais pai, não honra mais pai, não honra mais amigo, não honra mais a esposa. A mulher comeu pedra com ele a vida toda. Aí agora ele está ganhando dinheiro. Grande coisa, né? Aí ele troca a de 40 por uma de 20. Não, pastor, ela ficou meio batidinha, então, né? Reciclar aqui. Por que você não pega o teu dinheiro e reforma de 40? Dá trabalho, né? Dá, né? Pega o teu dinheiro e reforma de 40. Põe silicone, estica o cabelo, sobrancelha, maquiagem, bababá. Pode ser que ela vai dar um pau na de 20. Porque tem umas irmãzinhas de 20 que está abandonada. Eu ia falar. E tem umas de 40 que está inteira. Depende muito de quem está investindo por trás. Só quem é casado aqui, se você não investir na sua mulher, e se a mulher não investir no seu marido, aonde a gente vai parar? É um investindo no outro. Amor, reciprocidade, carinho, respeito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Estou errado ou estou certo? Investir. O cara investe mais na roda do carro dele. Paguei 20 mil nessa roda. É a mulher toda... Mulher mancando, irmão. Parece que... a vida é assim. Ou a gente investe quem está do nosso lado, ou a gente... Como tem mulheres que o cara comeu pedra com ela a vida toda, mas agora ela está melhor do que ele. Ela já não quer mais ele. Tem discípulo meu aqui que leu 2 capítulos da Bíblia e acha que sabe mais que a gente. Agora eu li 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora eu sou teólogo, bispo. Eu pregando, nem Deus me suporta. É muito forte, assim, é uma teologia muito profunda. Tem gente que está com raiva da gente porque não está tendo oportunidade para pregar. Porque tudo que espera de Deus é uma oportunidade. Tem gente que está com raiva da gente que a gente está mudando. Que na concepção dele, ele não vai ser mais o centro das atenções, aqui a gente vai crescer muito. Eu amo Jesus, mano. Porque quando a gente acha que é insubstituível, ele aparece no cenário e diz, opa, você não quer não, Elias? Só sobrou eu sou o melhor, eu sou muito poderoso, muito relevante. Deus falou, não, tem 7.000 que nos dobrou ainda. Tem 7.000 pessoas que fazem o que você faz perfeitamente melhor do que você. E faz no anonimato. Quem está entendendo? Agradece. Nunca vou esquecer. 2008, 2009, eu tinha uma moto. Eu fui assaltado aqui em Itaquaquecetuba. Eu estava saindo de um culto doméstico.
E eu morava em Itaquaquecetuba, lá no fundão de Itaquaquecetuba, irmão. Alguém mora por ali? Tem não, né? Ninguém? Tá. É lá um negócio lá no fundo, irmão. Bem fundo assim, bem no fundo mesmo. Pararam e me roubaram. O cara parou e tinha uma moto, assim, tinha um adesivo na minha moto, que quando eu me converti, eu pensei que agora eu sou crente, irmão, ninguém me toca, ninguém me bate, ninguém atira em mim, agora é blindado. Sabe agora, tipo, sabe, alguém que já passou por essa fase? Tipo, já? Tá, vai sonhando, viu? Eu coloquei lá assim na minha moto, assim, ó, minha família no altar de Deus. Aí o ladrão parou. Aí eu desci da moto, eu fiquei com mais raiva porque ele tirou minha mochila e estava minha Bíblia toda marcada. Colocou na bolsa, aí eu vi ele levando a minha moto. Minha família no altar de Deus indo embora. Aí eu sentei na beira do alambrado assim, tinha 48 parcelas para pagar. Irmão, eu vendendo o almoço para comer a janta. Mas é uma luta, irmão, 2 calças jeans no armário. 2, 3 camisas, mas é uma luta terrível, terrível, terrível. Aí eu sentei na beira do alambrado, falei, cara, eu não vou murmurar não. Eu vou agradecer a Deus. Fui para a delegacia, comecei a pregar na delegacia. Cara, tem um cara lá na Bíblia lá chamado Jó, ele perdeu tudo e ele não murmurou não. E foi toda essa situação. Moral da história, paguei as 48 parcelas sem usar a moto. Depois de uns 7, 8 anos, eu já tinha comprado outra moto. A minha moto que eu tinha valia já quase 10 vezes o valor da moto que me roubaram. Teve um dia que eu entrei na minha casa, tinha 2 motos. E aí o Espírito Santo falou, filho, eu não devo nada para ninguém não. O que levaram de você, está aqui, ó, eu já restituí. Agora eu quero saber se eles estão com o bem que eles roubaram lá atrás. Porque você está próximo. Eles eu não sei. Talvez você está aqui hoje, eu não sei nem porque essa palavra é para alguém. Você perdeu, alguém te prejudicou, alguém te roubou, alguém te lesou. Cara, só agradece. Fala, Senhor, Tu está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Um dia roubaram a minha aliança. Porque as pessoas perguntam, por que sua aliança é tão grossa assim? Primeiro porque eu sou bem casado. Você não fala nada não? Né? Primeiro, eu sou muito bem casado. Eu sou talvez o cara mais bem casado dessa igreja sou eu. Segundo, porque quando roubaram a minha aliança, eu falei, Satanás, você vai levar a minha aliança embora? Tá bom, quando eu fizer outra, você está na roça. Quando levaram a minha aliança, eu fiquei triste porque me roubaram. Eu estava para casar. Eu era a aliança de noivado que eu ia usar ela para o casamento. Quando me levaram a aliança, eu não murmurei não. Eu falei, graças a Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. O que aconteceu? Um rapaz falou, eu vou dar uma aliança para você. Aí eu falei, mas a minha aliança que eu quero agora é um negócio meio difícil aí, hein? Vamos lá, vamos comprar. Ou seja, Deus permitiu que uma aliança menor fosse embora para chegar uma nova. A gente não entende os planos de Deus. Se uma porta fecha aqui para você, você fica desesperado, vou pagar conta como é que eu vou sobreviver? Deus só está esperando você falar, Senhor, eu confio em Ti. Aí Ele vai abrir aquela porta gigante. Você está passando por um problema no casamento e você acha que você vai morrer. E Ele fala, não, relaxa, estou contigo, fica em paz. Você plantou bem, né? Vai colher o bem. Fica tranquilo, Deus já abre a situação. Você está passando por um momento difícil da sua vida, da depressão batendo alto, assim. Você fala, Senhor, eu não vou conseguir sobreviver. Não, é só um momento difícil. Daqui a pouco Deus clareia, traz luz e você supera. O importante é você estar com essa mentalidade. Eu vou sofrer, mas como um soldado. Amém? Vou sofrer, mas vou sofrer com firmeza. Amém? Diz para o irmão, não permita que a sua memória seja afetada. Todas as vezes que eu quis parar ao longo da vida, eu lembrei de Paulo. Sem brincadeira. Paulo preso, quando eu me sentia angustiado no ministério, eu falava, cara, por que eu quero ser amado se Paulo não foi? Por que eu quero ter um monte de gente à minha volta se Paulo morreu sozinho? Eu termino aqui. 1 minuto. Paulo termina dizendo assim, ó, desejando muito ver-te. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo, eu desejo muito te ver.
lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu me recordo que você chorou muito, mas você venceu o choro. Por que Paulo está lembrando das lágrimas de Timóteo? Porque ele foi parceiro de Timóteo, ele foi amigo de Timóteo, eles choraram juntos. Coisa boa é quando você traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Quando você vai lá no seu passado e você rememora coisas boas. Paulo está dizendo o seguinte: estou preso, sem família, sem esposa, sem filhos, sem amigos, sem dinheiro, velho, com fome, com frio. Mas olha, dessa boca aqui, ó, só vai sair gratidão. Eu estou preso, eu estou com fome, eu estou amargo, eu estou triste, eu estou sentindo solidão, mas eu vou continuar amando. Estou preso, sozinho, sem ninguém, mas eu vou continuar trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou lembrando, Timóteo, que um dia a gente teve dias felizes, dias de alegria. Se você parar para pensar, você teve mais dias felizes do que dias tristes. Pastor, como é que eu venço a angústia? Postura. Porque tem gente que é tão terrível quando está angustiado, pinta até aqui de preto, mais preto, sabe? Vai ficar, sabe, bem... Irmão, quando você estiver passando por angústia, lembra que eu te falei: não deixe de amar, não deixe de agradecer e não deixe de trazer à memória o que dá esperança. Não deixe de amar, não deixe de agradecer e não deixe de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Não deixe de amar, não deixe de agradecer, não deixe de trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você vai passar por essa angústia tranquilamente, e dias melhores virão sobre a sua vida. Eu creio nisso. Nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre doenças da alma, porque toda vez que um doente passa pelo médico e o médico lhe dá alta, é porque ele já está transformado e curado. Eu quero acreditar que nós vamos, ao longo dessa série, refletindo sobre as doenças da alma. Eu acredito que você se encontrou em alguma delas, ou medo, ou ansiedade, ou depressão, ou angústia. Eu estou nas 4, sempre vivo dentro das 4, porque isso é a existência humana. Mas sempre que a solidão tenta me pegar, eu tento sair. Sempre que a depressão tenta puxar para baixo, a gente tenta se jogar para cima. Toda vez que você sente aquela angústia, é hora de você abrir seus horizontes, pensar diferente, pensar de outra maneira, viver a sua vida. Termino aqui. Tudo que você tem é o hoje. Tudo que você tem é o... Então não perca o seu hoje por causa dos seus ontens.